2026 acaba de começar e o São Paulo já anuncia 2 novos reforços, uma transferência dada como certa, mas ainda não anunciada, e 2 jogadores da base do São Paulo que foram emprestados para outros clubes. Vamos começar falando sobre os jogadores que foram emprestados pelo clube até o momento. O primeiro deles, óbvio, o Leandro, goleiro da base do São Paulo, que não teve destaque nenhum, não conseguiu nem estrear, coitado, até agora. Tanto que ele foi emprestado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que anunciou ele esses dias nas redes sociais do clube e que ele vem com status de promessa, assim como ele subiu com status de promessa para o time principal do São Paulo. Agora vem a pergunta, ele vai conseguir se destacar no clube? Vai conseguir acumular partidas? Jogar? Porque no São Paulo é impossível um goleiro jovem conseguir jogar. Nós podemos ver coisas como essa, situações parecidas com o goleiro Lucas Perry, que hoje em dia está, se não me engano, no Crystal Palace, que quase não jogou no São Paulo, foi vendido, se destacou e foi embora. Assim como o Couto, Thiago Couto, que já foi vendido umas 3, 4 vezes para outros times, se eu não me engano foi para o Sport, aí depois ele foi para um outro time também do Nordeste, que também não conseguiu jogar no time do São Paulo. E a história vem se repetindo com o goleiro Leandro. A diferença é, ele é um bom goleiro? Nós não sabemos. É difícil muitas pessoas assistirem partidas sub-20, então, ou até divisões inferiores. Então não tem como eu particularmente saber se o goleiro Leandro é bom ou não, sendo que a única coisa que eu sei que ele faz é ficar no banco. Agora, um outro jogador que eu também não sei se é bom, deve ter jogado 1 ou 2 partidas no máximo pela equipe principal do São Paulo, que é ele, Ibali, o senegalês. Ele subiu para o profissional cerca de 2 anos atrás. Se não me falha a memória, ainda foi na época do Rogério Ceni que ele subiu no profissional, e ele não tem uma oportunidade sequer. E as partidas que eu lembro dele ter estreado e jogado poucos minutos, jogou nada. Não conseguiu desempenhar nada, simplesmente nulo em campo, mas é pouco tempo, pouco espaço, não deve se destacar nos treinos. Com isso, ele foi emprestado essa temporada para o Juventude, recém-rebaixado para a Série B. Antes disso, ele estava jogando pelo Retrô da Série C no ano passado. Jogou a maioria das partidas da temporada, poucas como titular, muitas saindo do banco, e assim como a última temporada, não 2025, mas 2024, também não conseguiu se firmar no clube que foi emprestado. Não vou falar que é uma deficiência do jogador, até porque ele é novo. Ele tem apenas 22 anos, assim como o goleiro Leandro. Ainda temos muito que ver desses 2 jogadores, mas com 22 anos você não conseguir se firmar num clube da Série C é complicado. O goleiro até que vai. Goleiro é complicado mesmo, você ter uma inconsistência, porque se você não joga, não tem como você mostrar que é bom. E é o que acontece com 90% dos goleiros da base do São Paulo. Os que conseguem jogar ou são vendidos, ou então voltam para o banco por ter errado uma vez, entendeu? Então, até o momento, esses são os jogadores que saíram do clube do São Paulo, até o momento. Fora também, uma outra venda, que nós vamos falar mais para frente. E na sequência, nós temos um jogador que foi anunciado no primeiro dia do ano. As primeiras movimentações, no dia 1º de janeiro de 2026, foi Danielzinho, craque do Mirassol. Não craque, nossa, como se destacou, até porque todo mundo sabe que o craque do Mirassol é um ex-jogador de São Paulo. Mas vamos lá, Danielzinho, camisa 8 do Mirassol, o motorzinho do clube, acaba de ser anunciado como nova contratação do São Paulo, sem custo. Mas vamos lá, que temos coisas a apontar aqui. Primeiro, que o que mais preocupa o clube do São Paulo atualmente são lesões. Com certeza, sem sombra de dúvidas, são lesões. E Danielzinho, ele tem um histórico de dores na coluna, que segundo a diretoria do clube do Mirassol, ele se queixou
em 2024, 2025, por muito tempo, sobre dores na coluna. O que o Mirassol fez? Desembolsou cerca de 250 mil reais numa máquina importada para descompressão da coluna, para ajudar ele nas dores. Com isso, ele conseguiu atingir a marca de 37 partidas jogadas de 38. A única partida que ele não jogou na temporada, ele estava suspenso. Suspenso porque ele tinha conseguido um gancho de 3 cartões amarelos. Uma coisa muito importante se ressaltar, é um jogador que está no meio de campo, é um motorzinho, corre para um lado, para o outro, cadencia o jogo, tem muita presença ofensiva, defensiva e leva poucos cartões. Apenas 4 cartões amarelos na temporada. O que é muito bom mesmo. Mas tá bom. Guilherme, o que são esses dados? Simples. Apenas compare Marcos Antônio com Danielzinho. É praticamente o mesmo jogador. É praticamente o mesmo jogador que o São Paulo contratou. O que muda é a idade. A idade dos dois que muda. Por quê? O que acontece? O Marcos Antônio não é jogador do São Paulo. Ele é jogador da Lazio. O São Paulo prorrogou o empréstimo do Marcos Antônio até julho deste ano. E o que acontece? O Flamengo está tentando contratar o Marcos Antônio. E o São Paulo, sabendo que não poderia bancar o valor da transferência do Marcos Antônio, contratou o Danielzinho. É uma jogada óbvia que o São Paulo fez. Porque eles sabem que se eles não conseguirem manter ele até, em definitivo, ele vai ter que voltar para a Lazio. Porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar o Marcos Antônio, o melhor jogador da temporada passada, que tem um problema, não fez o mesmo tanto de partida que o Danielzinho, por exemplo. Por quê? Lesão. Essa palavra, lesão, é o que define o time do São Paulo no ano de 2025. E o Danielzinho não sofreu com isso, já o Marcos Antônio sofreu, e justamente na reta final do campeonato. Mas também temos que ver o lado do Mirassol. Jogava apenas domingo, às vezes domingo e quarta, porque não tinha outra competição para jogar. Fora da Copa do Brasil, nenhuma competição internacional para jogar. Já o Marcos Antônio jogava praticamente todas. Campeonato Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Isso sobrecarrega o jogador e no final perde metade do campeonato. Dito isso, eu acho uma boa contratação? Em tese sim, porque se nós vamos perder um jogador, por que não contratar um com as mesmas características? Menos intensidade, mais idade, um valor muito abaixo, até porque o São Paulo não pagou nada no Danielzinho. Em vista do Marcos Antônio, que tem que pagar 25 milhões de reais. Eu não lembro se era 25 ou 35 milhões de reais para conseguir ele em definitivo. É melhor ter um plano B. E o plano B já foi contratado, já chegou. Se Deus quiser, os dois ficam no São Paulo e os dois vão conseguir jogar juntos. Ou um vai ser reserva do outro, mas só o tempo vai nos dizer. Nós também tivemos uma contratação de goleiro. Uma contratação de goleiro anunciada no dia 3 de janeiro de 2026. O goleiro em questão é Carlos Coronel. Nunca vi esse cara na minha vida. É o seguinte, Carlos Coronel, goleiro titular do New York Red Bulls, Estados Unidos, MLS. Eu acho a liga até interessante. Tem muitos jogadores bons. Tanto que, por exemplo, 2 dos jogadores principais do time do Corinthians vieram de lá. O Martínez e o Carrillo. Os dois são muito bons, muito bons. O jogador que se destacou no Botafogo, Thiago Almada, que já foi embora, também veio de lá, da MLS. Só que o problema é que o São Paulo não tem sorte com isso. O São Paulo não tem sorte com o jogador da MLS. Não tem. Vamos lá. Carlos Coronel, 29 aninhos. Ok, até que é novo. Dá pra esquentar o banco. Vou chegar nessa parte aí já. 10 jogos sem sofrer gol na última temporada. De 31 jogos, ele ficou apenas 10 sem sofrer gols. Mas vamos concordar também que a MLS não apresenta tanto perigo assim. 10 jogos sem sofrer gols. Ele é engraçado que o São Paulo ele tentou manter
escondida na negociação, só que a própria página do New York Red Bulls foi lá e postou: muito obrigado, Carlos Coronel, no dia 1º. No dia 1º de janeiro, eles já deram adeus pro jogador. Só que aí eu entendo. Ele não tinha acertado ainda com o São Paulo. Ele estava entre o São Paulo e continuar na liga, atuando pelo Orlando City. Ele resolveu voltar pro São Paulo. E então não sabia ao certo para onde ele ia. Então foi só um tchau, só um obrigado pelo seu serviço. E ele foi anunciado recentemente pelo São Paulo. Bom até, sem custo, mais um terceiro jogador que o São Paulo contrata sem custo. Terceiro que eu falo por quê? Porque o Lucas Ramon ainda não foi anunciado oficialmente pelo São Paulo. E se for, ele vai chegar só no meio do ano. Talvez o São Paulo consiga conversar e talvez eles dêem algum jogador em troca, sei lá. Se Deus quiser, o Rodriguinho. Quem sabe? Já pensou? Mas acho que Deus não vai fazer essa boa pro time do São Paulo. Por que tem isso aqui? Porque ele é brasileiro. Ele é brasileiro, porém naturalizado paraguaio, porque ele morava ali na fronteira, nasceu na fronteira. O pai é brasileiro, a mãe é paraguaia, e é óbvio que ele decidiu se naturalizar paraguaio. Inteligente até, porque ele tem muitas convocações para a seleção do Paraguai. Bom, dito isso, reserva, não tem o que fazer. Para ele desbancar o Rafael, ele tem que ser muito bom. Não que o Rafael seja um espetáculo de goleiro, mas para tirar o Rafael da titularidade, meu amigo, você tem que comer muito arroz com feijão ainda, porque, assim, eu ainda acho que ele vai ser um novo Jandrei. Se Deus quiser, não. Só que pela carinha dele, não sei. Ele teve até, nessa temporada, pênaltis defendidos. De 11, ele defendeu 3. Tudo bem, não sei qual time que é. Pode ser contra um Kansas, alguma coisa, sei lá. Um time bem bosta. Mas eu acredito que não, ou que sim, não sei. Vamos ver como esse jogador vai se sair. O Paulista tá aí para isso, para testar. Agora o Paulista tem menos jogos, mas ainda assim você testa. Você testa os jogadores, testa a formação, vê o que vai funcionar e o que não vai. Não é momento para você demitir ninguém, demitir técnico, mudar a ideologia, não. É momento de teste. O Paulista tá aí para isso. Entendeu? É como se fosse nossa pré-temporada. O que eu ainda acho que é uma bosta, que poderiam acabar com o Paulista, mas tema para outro vídeo. Dando sequência, vamos a uma contratação que ainda não foi confirmada. Não foi confirmada. Por conta de tempo, basicamente. Vamos lá. Lucas Ramon, lateral direito do time do Mirassol, assim como, olha só que coisa, Danielzinho, também jogador do Mirassol. O que todos nós esperávamos que fosse acontecer com esse Dream Team do Mirassol, está acontecendo, que é a desmantelação do elenco. O que é natural. Sempre acontece isso com um time que vai muito bem em uma temporada. Bayer Leverkusen, Girona, Leicester City, dentre outros times que, assim, alguns nem são pequenos, como por exemplo o Bayer Leverkusen, que não tinha título até então, mas que eles são desmantelados e é natural, é uma coisa que acontece. E nós sabíamos que isso ia acontecer com o Mirassol. Só que uma coisa que eu acho interessante é, o Mirassol não é um time com jogadores jovens, com um elenco muito jovem, que vai ter prosperar. Não é como foi o Girona, com aquele atacante que foi para Roma, que eu esqueci o nome dele, se não me engano ele é russo, esqueci o nome dele, com o Wirtz, Frimpong, o Xhaka. Esse jogador, o Xhaka é até um pouco mais velho, acima dos 30 no caso. Geralmente os times são desse jeito. O Leicester, lembra do Harry Maguire? Ele era novo, entende? O Girona, que tinha o lateral direito do Brasil, que tinha o cabelo rosa, que eu esqueci o nome dele, Iago, acho que é Iago o nome dele, não lembro. Então tem jogadores jovens. Já o time do Mirassol eram jogadores esquecidos, que eles pegaram, não esquecidos, mas jogadores mais velhos, que já têm um reconhecimento nacional. Eles pegaram, trouxeram, mostraram um projeto e falou: agora nós vamos montar esse time em torno de vocês. E eles estão simplesmente indo embora. Por exemplo, o Gabriel, ex-Flamengo, foi para o Sporting Cristal do Peru, entende? O James,
O zagueiro foi pro Fluminense, mas o James ele é novo, 25 anos, voltando para o São Paulo. Lucas Ramon, ele já está certo com o São Paulo, pelo pré-contrato. Só que o problema é, o pré-contrato, ele só chega na segunda metade do ano, a partir de julho, resumindo no final da Copa do Mundo. O São Paulo quer agilizar logo esse processo para agora. O problema é que eles vão pedir dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro, entende? E eles podem pedir um valor alto pelo seu lateral direito titular, entende? Que jogou até muitas partidas pelo clube durante a temporada. Vamos lá, vamos analisar um pouco friamente sobre o Lucas Ramon. 31 anos, 1,78 de altura, lateral direito, e jogou 31 das 38 partidas, marcou 2 gols, 3 assistências. Bons números para o lateral direito, bons números. Perdeu apenas 7 partidas, alguns suspensos, outros lesionados. É aí que tá o ponto. Jogador que vem de lesão, só que é aquilo, nós estamos no Brasil, é muito pesado, coisa e tal, mas esse que é o ponto, jogador que vem e se lesiona. O São Paulo tem isso o tempo inteiro. Agora, vamos comparar um pouco com o nosso lateral direito, de origem, vale ressaltar, porque o nosso melhor lateral direito do ano foi o nosso zagueiro Ferrarese. Foi o nosso zagueiro, com 1 metro e tralalá, enorme, e foi o nosso melhor lateral direito. Mas nós precisamos de um lateral de origem para comparar as posições. E ele é Cedric. E jogadoraço. Mas enfim. Cedric, 1,72, 35 anos, lateral direito também. E 25 de 38 partidas. Olha a diferença, 6 partidas a menos do que o Lucas Ramon. Só que aí é o mesmo ponto do Marcos Antônio. Marcos Antônio, muitas competições. A mesma coisa com o Cedric. Marcos Antônio, 25 anos. Perdeu apenas, 3 partidas a menos que o Cedric. Já o Cedric perdeu mais, ele tem 35. E ainda assim jogou quase todas as partidas do São Paulo no ano. É exigir muito do físico do atleta. Mas vamos lá porque eu gosto do Cedric. Porém, não dá para defender tanto ele. Por quê? Vamos lá. Lucas Ramon. Destaque do Mirassol, lateral direito, destaque no caso, né? 31 anos, mais novo que o Cedric, vale ressaltar isso, só que não é o mais novo, 10 anos mais novo. Como, por exemplo, o Danielzinho tem 31, Marcos Antônio tem 25. Já os goleiros, o Carlos Coronel, tem 29. É uns 6, 7 anos a menos do que o Rafael. Tudo bem, goleiro também nem liga para isso, parece que quanto mais velho, melhor o goleiro. Mas voltando para cá, tem uma diferença. Mas não é uma diferença tipo de 25 anos, o outro tem 20, tem 35. Assim como, porque eu não comparei o Mike mal jogou na temporada. Entendeu? Vamos lá, analisando friamente. Isso aqui é melhor que isso aqui. Não dá pra negar. Sério que não tem um gol na temporada. Um gol no Campeonato Brasileiro. Que na temporada também não tem gol. Não tem um gol. Mas os dois empatam em assistência. Ambos têm 3 assistências. E é um bom fator, é sinal de que os dois estão participando ativamente das jogadas do time. Perfeito. Agora vamos ir um pouco mais aprofundado, só um pouquinho mais. Bola longa. Quem vocês acham que tem mais bolas longas certas na temporada? Eu vou dar 3 segundos para você acertar. Você errou. Não é o Lucas Ramon. É o Cedric. É até esquisito. Eu sei. É esquisito. O Cedric não acerta nada. Praticamente. Não vou ficar falando mal dele à toa. O Cedric tem 1,5% de acerto no ano em bola longa. O que, assim, vamos concordar? Também não é muito, né? Tipo, juntando todos os jogos que ele jogou, não é muito. Mas contra 0,9 do Lucas Ramon. Não é muito, mas... E também eu acho estranho. Mas vocês vão entender o porquê. Agora, em cruzamentos. Eu vou dar mais 3 segundos para vocês tentarem adivinhar quem tem a maior porcentagem de cruzamentos na temporada. Se você disse Lucas Ramon, você acertou. Até porque tinha como errar essa. Não tinha como errar essa.
Lucas Ramon tem 1.2 de aproveitamento em bola, em cruzamentos. Cedric tem 1.9. Não, 1.9 não. 0,9. É pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas tudo bem. Por que eu digo que é estranho esses números do Lucas Ramon? Porque se você olhar um mapa de calor dele durante a temporada, ele, assim, aqui é o campo. Ele tá assim. Ele praticamente não pisa no terço ofensivo do campo. Ele fica muito na lateral e muito na zaga. Ele é um lateral mais defensivo. E aí que tá o problema. Ele recebe muitas bolas longas. O problema dele é ser péssimo na cobertura. Ele não tem cobertura. A partir do momento que ele ataca, ele é uma avenida. Mas também, vamos concordar, o Cedric, por mais que ele não tenha essa parte, ele é isso daqui, mapa de calor. E é o mesmo problema. É uma avenida. Se ele vai, ele não volta. Cara, ele tem 35 anos. Se ele vai, ele não volta. Já o Lucas Ramon, ele ainda fica mais tempo na área. Ele fica mais tempo na área. Ele fica mais tempo nesse pedaço do campo do que nesse. É bom? Não sei. Nós vamos descobrir durante a temporada. Vamos ver o que o Crespo vai fazer com ele. Porque, olhando friamente os números e analisando a temporada dos dois, contratou o mesmo jogador, assim como fizeram com o Marcos Antônio e Danielzinho. Apenas substituindo uma peça pela outra. Não vai para lugar nenhum isso. Ou talvez vá, só que só o tempo vai dizer. Então, né? E para finalizar, nós temos uma troca que acho que por muitos já era uma troca que todo mundo esperava. Literalmente todo mundo esperava. Desde o finalzinho do ano, na reta final. Por quê? Vamos lá. Vamos começar pelo Galo. Juliano Galo não fez nada no São Paulo. Não fez nada. Gente, vocês têm que admitir. O Galo não fez nada no São Paulo. Ele marcou uns gols de pênalti ali. Fez 5 gols no Paulista aqui. Se lesionou o ano inteiro. Voltou não jogando nada em 2025. Não, 2024. Voltou jogando nada. Nada. Ele jogou bem 2 meses na mão do Rogério Ceni no começo de 23. E se machucou. Voltou na mão do Carpini. Não jogou nada. Na mão do Zubeldia, menos ainda. E tem gente que quer ele no São Paulo, porque, meu Deus, que negócio furado. Gente, o Galopo é ruim. O Galopo não serve pro São Paulo. Já era. Tira ele da cabeça. Tchau, Galopo. Não é bom. Já era. Já era. Pra mim foi uma troca mais que justa. Olha isso. No ano de 2025, ele jogou 24 partidas pelo River. 24 partidas. Se lesionou no começo da temporada. Ficou cerca de 2 meses parado. Voltou jogando. E nisso tudo, ele teve 7 gols. Eu não marquei as assistências, mas deve ter sido a mesma média ali. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas ainda assim. Gente, ele marcou 7 gols. 7 gols. No ano inteiro. Entendeu? No ano inteiro. É pouca coisa. Ah, ele é jovem. Mas ele jogou o que no São Paulo? Ele não jogou nada. Nada. E é um meia. Porque eu acho que esse é um ótimo negócio que o São Paulo fez. O São Paulo deu um jogador médio para baixo, médio para ruim, e pegou 2 jogadores médio, que é o Tapia, que não é o melhor atacante do mundo, nunca, de longe não é. Só que o cara marcou 5 gols em 20 jogos, ó, só gols em 20 jogos, dados que eu peguei apenas no Campeonato Brasileiro. Só do TAP eu peguei só do Campeonato Brasileiro. 5 gols em 20 jogos, tá bom? Em todas as competições que o Galopo jogou. O Mundial de Clubes, Copa da Argentina, Liga e a Libertadores, 7 gols. E só jogou 24 partidas. De todos os campeonatos que eu falei, ele jogou apenas 24 partidas. Mas tá bom, todo mundo quer ele de volta. 23 anos, mais novo. E detalhe, ele é um jogador que, na minha opinião, é um atacante necessário. Por quê? Porque ele é forte, ele briga, ele é um tanque
de guerra, que vai pra cima do atacante. Só que ele tem um problema muito, muito grande, que é ele não sabe jogar bola. Ele é ruim. Tanto que todas as jogadas que ele marca um gol, ele tem que sair correndo com a bola. Ele tem que sair correndo, porque a partir do momento que ele tem que parar e pensar, não funciona. Fora isso, ele é um bom atacante para o momento que a gente vive. Claro que agora vai voltar André Silva, o único jogador do São Paulo que não sabe dominar uma bola, o único atacante que não sabe dominar uma bola, mas vai voltar. O Caleri, que vai voltar também, graças ao bom Deus, e o Rian Francisco, que se a diretoria não vender, vai ser titular no lugar do Caleri, sem sombra de dúvidas. O moleque tem estrela, mas não vai ter oportunidade, porque eu não sei porquê. Eu nunca entendo esses treinadores do São Paulo que não botam os moleques para jogar. E atacante, o que é bom, precisamos de um outro estilo de jogo. Eu acho que um time se dá muito bem quando tem plano A e B. O São Paulo tem plano A, que é faça algo. Não importa como, faça algo. Espere alguém brilhar. É isso. São Paulo não é um time bom, não tem jogadores bons. É isso. E espera alguma coisa acontecer. Se acontecer, amém. Se não acontecer, meu amigo, apenas torce. E também, Enzo Dias. Aqui eu tive que ir mais a fundo no que diz respeito a esse jogador. Por quê? Vamos lá. No ano do São Paulo jogou partida pra caramba. E o Enzo Dias jogou quase todas as partidas do São Paulo na temporada. Gente, é muita coisa mesmo. Lateral esquerdo. Posição, olha com quem ele estava competindo. O Wendel. Patrick. Não, gente, ó, eu vi a notícia, eu espero que seja verdade, que o Patrick vai ser emprestado, se eu não me engano, pro Juventude. Juventude, eu te amo. Já tirou o Jandrei, já tirou o Ibali, que não faz nada, vai pra lá pra... sei lá o que ele vai pra lá. E agora vai tirar Patrick Lanza. Não, melhor ainda se ele for pro Mirassol. Porque eu não lembro agora, eu lembro que era um time, que eu não lembro se era verde ou amarelo. Se for o Mirassol, coitado do Mirassol. Sendo bem sério, coitado. O cara tem 30 anos, tudo bem. Mas com 30 anos ele competindo com o Wendel, que é horrível, péssimo jogador, fez uma partida boa, e não foi nem a partida inteira, porque ele ainda saiu na metade do jogo. E todo mundo já fica, oh meu Deus, melhor lateral. Ele é horrível, ele é péssimo. Lixo absoluto. E o Patrick, 30 anos, dando um pau no moleque de 20 anos, que é o Patrick. Ele tem que fazer Senai. Sai do futebol. Faz qualquer coisa, mas não fica no futebol. Lateral esquerdo. Olha os números dele. Ele tem 1 gol na temporada. 1 gol. E 7 assistências. Tá bom? 51 partidas jogadas. Por que eu tô dando tanta ênfase no Enzo Dias? Meu, ele simplesmente é muito bom. As assistências que ele dava são cruzamentos perfeitos. No jogo contra o Botafogo, no Morumbi, que acabou 1-0, gol do Dineno, também, ó, já foi embora. Meu, foi muito bom a partida dele ali. Ele ainda meteu uma bola na trave, uma cobrança de falta na trave. O Enzo Dias é um bom jogador. Claro, no final da temporada, ele acabou se desgastando muito, sofreu uma lesão, perdeu o final da temporada, mas, gente, o tanto de partida que ele jogou, tinha que exigir mais dele, coitado também, né? Aí vocês veem, contando em participação geral de gol, nós temos aqui 13 participações no ano de 2 jogadores. 13 contra 5 de um jogador, que todo mundo está dizendo que é um péssimo negócio para pegar um jogador desse e devolver esses. Gente, isso daqui é perfeito. Perfeito. Agora, teve uma coisa que eu lembrei enquanto eu estava gravando esse vídeo. O que eu lembrei que eu fiquei, cara, isso não pode ser real. Eu estava acompanhando o mercado da bola do São Paulo e apareceu uma notícia. Uma notícia que eu fiquei, mano, não é possível, mas aconteceu. Vocês lembram daquele lateral direito da Chapecoense? Destaque do time na temporada 2025. Nossa, que lateral direito magnífico, ele cobra falta, ele cobra escanteio, ele tem muitos gols, muita assistência, muita participação, ele é muito ofensivo. Você lembra dele? Ó, esse é o nome dele. Chegou no São Paulo. Vai bater de frente com quem? Com o Cedric.
vai bater de frente com o Mike. Vai bater de frente com o Ferrarese, que é o zagueiro, hein? Zagueiro. Aí eu pergunto pra vocês, jogou bem? Nada. Não jogou nada bem. Nada bem mesmo. Péssimo jogador. Péssimo, péssimo. Todo escanteio ele queria marcar um gol olímpico. Todo escanteio ele queria marcar um gol olímpico. Meu querido, para! Joga a bola na área. Joga a bola na área. Você tem Arboleda, você tem Sabino, você tem o Alan Franco que nem consegue pular, ele parece que tá preso no chão. Você tem o Tapia que é alto, você tem o Luciano, você até o Luiz Gustavo chegou no final da temporada. Você tem um monte de jogador, um monte que também foi embora o Luiz Gustavo, mas tudo bem. Tudo bem. Você tem um monte de jogador. E ele quer fazer o quê? Ele quer, ó, o gol tá aqui. Um monte de jogador aqui. Ele quer bater o escanteio? Ah, sim. Em todo jogo. Ô meu querido, todo jogo, toda cobrança, pelo amor de Deus, o que eu tô falando dele? Porque ele chegou, o São Paulo perdoou uma dívida de mais de 900 mil de um time chamado Metalist. Isso parece mais um nome de alguma lista esquisita da internet, onde tem um monte de foragido da justiça, que é onde esse cidadão deveria estar. Perdoou uma dívida grande para ficar com o jogador por 3, 4 meses e ele ser liberado. De graça pro Fortaleza, recém-rebaixado no Campeonato Brasileiro. Esse cidadão aqui foi de graça pro Fortaleza. Olha como os nossos dirigentes são os reis do negócio. Eles sim, esses senhores, esses cidadãos, sabem muito bem fazer uma boa transferência futebolística. Bom, mas dito isso, muito obrigado por assistir. Deixa o like aqui embaixo, se puder, compartilha com os amigos e tamo junto. E é nóis.